visita da vovó Marilde, do papai e da mamãe do Pedro. Isso mesmo! Hoje o podcast Casal do Texto vai ser com a minha mãe e com meu pai, o Fabrício e a Bruna. Do podcast Casal do Texto. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Então, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Jaison Catafesta e estamos aqui para mais um episódio do Casal do Têxtil. E hoje, com a presença de mais um casal empreendedor, Bruna Felipone e Fabrício Franciscone. Depois me explica essa rima aí, tá bom? Tem uma junção interessante. Proprietários da loja de moda infantil Clube Zillow e marca própria Zillow Kids, localizada em Timbó, Santa Catarina. Sejam bem-vindos, casal! Olá, tudo bem, Júlia e Jaison? Muito feliz em estar aqui com vocês. Que legal, né, gente? Legal. E aí, Jaison, tudo bem? Oi, Júlia. Tudo bom? Boa noite aí para todos, né? Um prazer enorme aí estar com vocês. Confesso que eu vi até hoje pelo Instagram algumas personalidades do empresários, né, do texto que já passaram por aqui. Então, realmente, ficamos aí bem uma honra mesmo. Que legal, honrados meu aí Deus, com o convite, né? A gente que agradece muito, gente, porque vocês vão entregar, vocês entregam muito, é muito especial, sério, muito legal. Legal. E mais um casal, né? Né? Mais um casal também Um trabalho que a junto. gente também admira muito, né? Meu Deus do céu. Se não admirasse, não estariam aqui. Não, mas vocês vão saber ainda, porque que a gente admira muito, é bem legal mesmo. Não, uma honra mesmo, tá? Fã do trabalho deles, porque nós temos um filho, né? E eles têm uma loja fantástica infantil com um propósito gigante. Eles vão contar tudo, não vou falar, eles é que contam, eles têm a propriedade para contar. E, gente, a loja de vocês é muito criativa. Não falta criatividade, mas conta do início, assim, como aconteceu, por que vocês abriram a loja, de onde que surgiu a ideia? Eu vou começar contando, então, um pouquinho da minha história, porque a gente começa a nossa história separados, né? Então, quando eu estava em formação, né, eu sou formada em técnico de moda, eu tinha muita vontade em empreender com o público infantil. Eu gostava desse segmento e percebia que, como a gente também tem um filho, o Nicolas, eu não encontrava determinadas peças que eu gostaria que ele vestisse e com propósitos que eu gostaria que tivessem as peças, né? E pesquisei muito, isso era lá em 2016, 2015, né? Mais ou menos. Vinha muito forte a questão da sustentabilidade. Então, tudo começou com o meu TCC. Muitas peças que a gente tem na marca própria hoje, na Zillow, é o meu TCC. Nossa, que legal! Eu tenho os primeiros croquis, as primeiras peças desenhadas do meu TCC. Nossa, e elas estão ainda estão com a gente até hoje, né? TCC dando frutos até Sim, hoje. isso mesmo, Sim. E depois, então, posteriormente, como o Fabrício é do varejo, a vontade de ter um espaço físico para a gente ter um contato com as crianças, porque quem é o nosso cliente são as crianças, né? Não é pai e mãe. Sim. A gente pensou, não, a gente precisa disso. Aí entra a história do Fabrício nisso. Então, do nada, né? Chega. Então, na realidade, eu falo que foi uma junção de momentos, né? A Bruna estava nessa formação dela e eu já vinha acumulando aí 20 anos, né, trabalhando com varejo, morei 15 anos em São Paulo, então falo que tive uma formação de vida e profissional, uma cidade que assim realmente te molda, e comecei a trabalhar com moda, varejo, e aqui em Santa Catarina, quando viemos para cá, eu também dei continuidade no trabalho, fiquei ainda mais 10 anos trabalhando por aqui, e chegou um momento que eu estava precisando renovar, assim, dar um refresh, assim, começar algo novo. A Bruna já vinha me apontando todas essas questões de pesquisas, tudo.
e tive a oportunidade de fazer algumas viagens internacionais, participar de grandes feiras do varejo e brilhei o olho quando eu vi essa parte de sustentabilidade, como é forte em outros países, né? O valor que eles dão por um algodão sustentável, né? Por um algodão orgânico, coisa que a gente ainda, na nossa percepção, acho que o brasileiro ainda não se atentou. E hoje o Brasil é o primeiro lugar de produção do algodão sustentável do mundo, né? Então, isso, muita dessa matéria-prima vai para fora, né? Sim. Mas, enfim, voltando, né? Tava naquela estafa, queria dar um refresh na minha vida. E aí foi onde, depois dessas viagens, né, comprovei e falei, não, realmente, tipo, o posicionamento das marcas, como eles estavam realmente se portando, né, perante o consumidor, focando em experiência, focando em, enfim, relacionamento, esse novo varejo, né, essa experimentação. E aí, quando eu voltei, tomamos a decisão e falamos, não, é agora, então, sair do trabalho, né, da minha profissão ali, não da profissão, né, porque continuo mais imerso ainda. E, enfim, né, decidimos lançar o projeto, mas, né, tudo não acontece perfeitamente, a gente não imaginava que vinha uma pandemia pela frente, né, isso foi 2018. 2018 a gente abriu a marca, né? Isso. A marca própria com e-commerce, né? Isso. E como a gente não tinha ainda vivência de produção, foi desafiador, muito mesmo, assim. A gente aprendeu muito e pagou muito para aprender, sabe? Então, esse primeiro ano ali, ele foi surreal, né? Sim. Experiências a mil. Sim. Foi. Experiências que você, muitas vezes internas, sim, que porque não conseguiam terceirizar. Nessa não época tinha a mão de gente obra. nessa época a gente até terceirizava, mas a gente não entendia muito como fazer toda a logística, todo esse processo para que isso acontecesse dentro da nossa expectativa, né? Sim. E outra realidade é que a gente é minado por magazines, grandes magazines, que é o que supre a nossa cadeia aqui têxtil, né? E no caso a gente é uma marca própria, pequena, com uma produção extremamente enxuta, né? Sim. Então era muito difícil a gente encontrar fornecedores para que entrassem, acreditassem na proposta, sabe? Independente do valor que fosse pago, enfim. Foi muito difícil esse início. E aí veio a ideia, então, da gente pensar no espaço físico, né? Até mesmo para a gente também conseguir ter um mix mais atrativo e que a gente conseguisse suprir uma maior faixa etária. Porque dentro do infantil a gente é diferente do adulto, né? Que a gente tu mira ali, mas consegue... Ele tem mais divisões, né? Isso, a gente ali, a faixa etária é muito enxuta, né? Então, se tu tá trabalhando ali só com de 4 a 10 anos, na época a gente trabalhava, era muito pequeno. Então, eu vou atender só esse nicho, era muito direcionado. Então, a gente queria trazer um mix maior, né? Que atendesse maiores faixas etárias. E daí, nisso, veio pesquisa, vai atrás. A gente tinha muita marca que a gente já acreditava e via potencial. E vocês colocaram outras marcas para incrementar a marca de vocês. Sim. E ter o blend todo na loja. Isso mesmo, E não só de vestuário, né? Sim. A gente oportunizar para as crianças outras coisas também, né? Livro, brinquedo, calçados, que trouxessem a proposta que os mesmos pilares que a gente traz na marca própria, na Zillow, né? Sim. Então a gente trouxe isso pro clube, né? Até no mobiliário, tudo muito pensado. A loja né? é linda, gente. É linda. Quem não conheceu ainda, então, por favor, assim, né? Eu vou lá, eu fico assim, e eles me mostrando os looks, e eu acho que eu fico até meio olhando a loja e essa árvore, esse brinquedo. Muito linda a loja. Parabéns. Legal, muito o conceito As crianças evidente na loja, produtos, Isso. tudo. Brinquedos
de madeira, brinquedos. Contam mais sobre isso. As outras coisas que também atraem, assim, pra O compor brinquedo né? né? O brinquedo é algo que é muito especial, assim, porque a gente tem essa curadoria de brinquedos que são de marcas da nossa região. Então a gente show. tenta, porque ainda o brinquedo de madeira, ele tá muito voltado para o mercado internacional, principalmente China, né? A gente tem mais marcas lá, né? Fora. E aqui no mercado nacional a gente tem marcas incríveis que são regionais e não estavam presentes no nosso mercado. Então isso era muito forte pra gente, já que a gente queria ter essas marcas com a gente, sabe? E elas têm um mix maravilhoso com brinquedos muito legais, voltados para criança desde a primeira infância, né? Desde algumas agora a gente tem até uma que é focada até pro bebê mesmo. Que legal. E assim, é muito legal porque as crianças, a gente tem o mostruário lá na loja, né? Algumas peças para as crianças brincarem. E a gente brinca que tem brinquedos lá que é de 0 a 80 anos, entende? Todo mundo brinca. Todo mundo quer brincar, né? Compreensível. Sim, quando você olha, tá lá, né, o avô lá brincando, assim. Pensa a... E resgata, Nossa né? Imagina Senhora, a infância do avô, né? Eu ia falar, quando se vê os brinquedos de madeira, se remete muito, né, às brincadeiras antigas, Isso, né? Sim, a nossa geração mesmo, ou já até isso. Pô, a anterior, gente né? brincou muito de caminhãozinho, de... Carretelzinho, alguma Isso, coisa assim, peão. né? Peão, Né? peão a é um gente clássico, muito né? do peão, O Bem Pedro legal. tem um carrinho lá da loja, que eu acho que ele ganhou de presente. Ganhou da Ana, né? Da Ana, é verdade. E, nossa, gente, ele é simples, ele tem o formatinho de um carrinho e ele tem 2 rodinhas. É uma Kombi-tamanco. Ele não tem... É uma coisa... se for... Meu, ele é super simples. O Pedro adora. E É um quantas que tem o coisas... furinho, né? Nem tem. Não, tem. Ele é uma Kombi-tamanco. É o da Oli. Essa marca é muito É da Oli. legal. Isso. E ele é todo cru. É Já isso, perceberam todo cru. E ele é cru justamente para que a criança personalize ele. Então, ele não pensou nisso ainda. Com giz de cera, ele Sabe, pode... giz de cera, ele poderia pintar o Mas carrinho. essa linha que você falou de idades ainda menores, né? De 0 anos até 2, 3, 4. Até a tinta deve ser especial, Sim, né? é tudo Pra tóxica. poder botar na boca, né? tóxico. Porque as crianças levam tudo na boca, Isso, né? E tal, a roupa Isso mesmo. também. Os brinquedos de madeira, eles começam a partir de 4 meses, sabe? Então, justamente é onde a criança já vai ter mais pega, ela vai conseguir segurar esse brinquedo. E o legal é que a madeira, ela tem textura, ela tem peso. Então, isso para o desenvolvimento da criança é muito interessante, sabe? E hoje tem criança que mora em apartamento desde neném, faz 4, 5 anos, tá no apartamento. Tudo bem, vai no parque, vai na escola, vai tal. Às vezes não sabe nem a cor da madeira. Não. Não. Né? Não. Qual é a cor da madeira? Não, filho, olha só, isso aqui é de madeira, só de madeira, não foi pintado, né? Eu acredito que tem várias crianças que vão olhar, assim, curiosas para aquilo, né? Parar pra pensar esse Nossa, minutinho madeira, né? Claro, vê madeira no desenho, né? Aí vê, mas fora, assim, não, né? Mas é só tu pensar num brinquedo de plástico e comparar com o de madeira. O plástico, ele é liso, ele não tem textura, o peso é diferente, não tem exatamente. peso. E a criança precisa disso, sabe? Esse tato, na primeira infância, ele é muito importante pro desenvolvimento da criança, sabe? Verdade. Por isso o interesse, porque pra gente, quando o Nicolas hoje vai completar 13 anos esse ano, a gente não encontrava esse tipo de brinquedo, sabe? E quando... E agora, pra pôr na loja, encontra-se fornecedores bons pra exatamente. isso? na realidade, Roupa assim... também com o mesmo apelo de sustentabilidade? Na realidade, assim, quando a gente, né, decidiu que a marca, pelo início que teria principalmente esse cunho, né, do social ali, da sustentabilidade, da matéria-prima, que fosse certificado, que tivesse rastreabilidade, enfim, de vários projetos que hoje o Brasil também abraça, como essa questão do cultivo do algodão, com famílias de baixa renda. Então, tudo isso veio muito forte para a gente seguir essa linha. Legal. Que muitas vezes, né, você vai falar de sustentabilidade e, assim, você está surfando na onda, mas fazer realmente as práticas, né? Sim, Então, hoje, por exemplo, o nosso produto, a gente tenta
ter o mínimo de lixo possível, Resíduo né? possível. Então, por exemplo, a etiqueta, você pode plantar ela com uma atividade que a sua criança, até se morar num apartamento, vai ter o jardinzinho lá. Na varanda. Vai picar, plantar e vai nascer, né? Um tempero, uma flor, uma hortaliça. que A joia. caixa do e-commerce, ela é recortável e vira, né? Todos os animais, assim. Então, vira... Então, assim, pensar nessa cadeia, assim, e realmente ter essas práticas implantadas é muito difícil. Porque Até a fita que a é, gente usa para hoje- lacrar não é Hoje já plástico. tem uma papel, né? facilidade muito grande, porque todos os fornecedores hoje entenderam E colocam que sempre esse algodão que ele vai vender, se tem uma certificação, ele tem um valor agregado, ele tem hoje uma demanda que quer consumir esse tipo de matéria-prima. Mas a gente falando há 5 anos, 6 anos atrás, Não é o nosso muito, principal é pouco, fornecedor, mas Já mudou bastante. o já nosso mudou bastante, né? Nosso principal fornecedor na época, ele tinha De malha, né? de malha, ele tinha 3 artigos com a chancela Nossa. do algodão sustentável. Mas Então, hoje assim, é praticamente toda todo. a Ai, que cartela legal. da... E na outra ponta, você vê bastante público para isso, assim? Tipo, Eu acho, sim. Sim, Aham. sim. Aí vem muito dessa pegada dos novos pais, né? Vocês são Tanto os novos pais. justamente. Vocês já se preocupam com... Sim. Nem que é isso, com separar o lixo, ensinar para o Sim. seu filho. Então, essa preocupação, ela vem já com a nossa geração. Justamente. Por isso que é Zillow. Daí o entende? nome Zillow, né? Porque o Z vem da É geração... minha geração até a geração do Nicolas, desses né? novos pais, né? Dos filhos que estão vindo aí com essa nova visão, né? Esse direcionamento, direcionamento, das crianças justamente, mesmo, sabe? De pensar em como tu vai... são atitudes pequenas. Pequenas, sim, Só sim. que a gente já entende que essas atitudes pequenininhas numa Fazem proporção com muitas pessoas futuramente vai fazer muita diferença. muito legal rasgar uma tag ali. Isso. Né, e a criança vê que o material é orgânico e que vai se deteriorar Sim. e que dali ainda pode se nascer uma vida, uma Isso. plantinha, uma coisa. É incrível, É né? a oportunidade Pensa também a do pai. oportunidade né, de pensamento, né? Explosão de ligações, né? Do pai poder ensinar uma coisa pro filho também, né? Porque dá a oportunidade do pai Isso. ensinar uma coisa. de, de interação com a Interação, família também. interação. E aí tu perguntou do fornecedor. O Papel Semente, que é o nosso fornecedor desde sempre das nossas tags, por exemplo, eles hoje têm a certificação que é aquela certificação que certifica a empresa de vários pilares da sustentabilidade. Porque hoje a gente já não sustenta mais só em 3, né? Que é social, financeiro e ambiental, né? Então, é difícil ter uma empresa que tenha essa certificação e eles são uma empresa pequena e tem, sabe? Que E eles legal. estão com a gente desde o início, entende? Então, lá atrás, agora a gente consegue já encontrar mais Justamente, fornecedores que tem isso, mas na época era só eles. E por ter esse relacionamento com a gente desde lá, a gente tem uma parceria muito forte, sabe? Então, gente, teve essa etapa que vocês... em que momento que foi que começou a pandemia, vocês tinham as peças que vocês costuravam, terceirizavam e compravam também peças para loja. E em que momento que eu fui na loja, conversei contigo um dia, né? E eu soube que vocês iam trazer costura para dentro, algumas operações. E em que momento foi esse e como que foi, então? Por justamente a dificuldade que a gente estava conversando antes de encontrar fornecedores que entregassem pra gente na quantidade que a gente precisa, né? E como teve esse pico, teve um momento ali da pandemia que foi geral, que teve um crescimento grande. Um crescimento do e-commerce, a gente viu a necessidade, né, de arriscar. Então a gente falou, já que a gente está pagando para aprender muita coisa, vamos arriscar, né? Adicionar mais desafios. Mais um pouquinho. É porque assim,
Esse sempre foi, a parte de costura, principalmente, sempre foi o mais difícil pra gente, nosso calcanhar de Aquiles ali. o volume de produção inicialmente era muito pequeno, assim, então... E a grade fica muito quebrada, né? Isso. Justamente, E aí então ninguém enquanto quer o pegar. Magazine tá fazendo lá 100, 200, 300, 500 Meu peças de um Deus, mesmo modelo, mas- você ter um encaixe para costurar, às vezes, ali 10, 20 peças Tem que por pedir, por modelo, favor, já né? sendo uma aposta. Não, tem que ser alguém que favorzinho, realmente... Então, faz pra imagina. mim. Então, assim, a gente tem uma coleção de nãos aqui, Sim, né, na sim, nossa sim. trajetória aqui. Mas eu falo que sempre foi, assim, uma mudança de comportamento muito grande, que talvez, não sei por benefício ou não, a pandemia trouxe isso. Foi um dos reflexos que a gente já percebeu. O pós-pandemia, pro nosso caso, agora inverteu. Porque o que acontece? Muitos magazines deixaram de produzir. Sim. E assim... E sobrou como a mão de obra daí. Justamente, que hoje até os grandes faccionistas também, eles estão olhando para os pequenos com outro olhar. Outro olhar. Legal. Porque, assim, por mais que é uma quantidade pequena, você paga um valor muito mais justo Sim. para costureira, entendeu? Até porque Então, tá assim, dentro dos nossos pilares, justamente. né? Mas a tentativa da gente fazer a facção interna, né? Que era só costura interna, Ah, tá. era justamente pra gente conseguir fazer as quantidades que a gente esperava. E com um valor justo, né? E vendo o que estava acontecendo, né? Porque Sim. com a qualidade que a terceirizado, gente esperava que o Isso. produto então, tivesse. a gente estava muito ali perto do que estava acontecendo. Isso a gente conseguiu realizar com muita Maestria. maestria. É. Que a que gente bom. Isso foi, a gente assim, aprendeu muito, mas a gente conseguiu tudo o que a gente queria, que era qualidade, agilidade, Justamente. e entregar o produto que a gente na nossa expectativa, Que né? tinha idealizado. Isso, É. mas aí nem sempre é como a gente espera, né? Porque aí a gente teve que aumentar o volume da nossa produção para Você conseguir. não podia parar, né? o processo. Sim, Então, porque tinha todo sim, a engrenagem, pessoal né? Ali, maquinário que foi justamente, comprado. tudo, E o investimento. custo fixo que a gente trouxe para dentro da empresa, né? Que era um custo Sim, alto. era Justamente, fixo agora. Isso Já era fixo. uma fábrica daí. Isso. Sim, É. com certeza. Exatamente. Sim, Então uma a gente filial, né? Filial, A empresa era já tinha uma filial. Eu falava, cara, exatamente, como que assim, loucura, meu? sabe? E Fantástico, né? no final, acabava que a gente também tinha que pegar serviços de terceiro, botar de justamente. outras isso. marcas pra gente, Pra ir pra gente compensando o ritmo compensar. dessa produção da marca própria. E foi onde eu cheguei pro Fabrício, depois de alguns Não é meses. essa- Eu falei, a gente tá costurando mais pros outros. Sim. Então, não é isso, tá? Entendi. E eu não estou conseguindo focar onde eu quero focar. Justamente. Então, não é isso. Tá, e eles desmontaram a operação? Montamos Desmontamos a operação. Oh. Vendi Foi um momento ali, assim, de muita reflexão, porque ali foi, assim, um divisor de águas pra gente, assim. Desses... Porque senão ia se perder, né? Tudo aquilo que justamente, vocês idealizaram, pensaram. Até Eu entrar o no furdunço receio- de fábrica. Justamente, volume. Porque assim, no terceirizado a gente enfrentou muito problema. Quando a gente trouxe pra dentro, também foi um grande problema pra gente. A gente falou assim, qual que é a terceira via do negócio agora pra tentar, né? Então, assim, a gente teve um momento ali em que a gente... E a loja, né? E que a loja era... acontecendo, E né? a loja tava ali acontecendo, o ritmo, tudo, conexão, né? Com os clientes, com todo mundo, enfim. E a loja tava eu mais ali, a Bruna Físico e na virtual. confecção. Físico e virtual. Tudo. Justamente, Tudo tudo. acontecendo, Aí a gente fechou a confecção, voltou, né? Demos aí, Uma vamos falar, recuada. 2 passos para trás, né? Falando, não, vamos recuar tudo e vamos sentir. Ficamos 1 ano, né? Vendendo só o estoque que a gente já tinha produzido, porque ficou realmente um volume muito fora da média da nossa venda. E aí, né, passou agora 2022, 2023, a gente falou, não, agora vamos retomar todo, né, essa parte da produção, tudo. Lembrando que a nossa ideia, desde o início também, o foco sempre foi varejo. Justamente. Entende? A gente quer estar no varejo. Então, o atacado, ele não
estava nos nossos planos. Certo. E a montagem da facção interna era para atender essa demanda de atacado que ela apareceu. Quando a gente começou a mostrar a marca, muitos lojistas vieram atrás da gente, mas a gente não tem uma equipe, não tinha uma equipe de vendas, né, focada. Então a gente fazia todos os processos, todos, né? Sim. Então, assim, a facção foi para atender essa demanda também. Mas não era, de novo, a gente volta no nosso propósito, que não Sim. era esse. A gente não queria. O foco era o varejo. O varejo, né? A loja era muito. Então, a gente é muito a loja, né? Sim. Então, pra gente era muito difícil eu estar, tipo, lá na facção, num período, e depois estar na loja, porque é a vivência que a gente quer estar, sabe? Sim. Então, isso era muito difícil pra Eu gente. sempre falo que, assim, é dentro do varejo de uma loja onde tudo Com acontece, certeza. né? Então, assim, hoje você tá muitas vezes, né, dentro da empresa ali, vivendo ali, né, aquela parte do escritório, só naquela gestão Isso. muito racional ali, números, tudo. Sim. Mas, assim, esse ponto de contato com o cliente, saber realmente o seu público, quem frequenta, qual a necessidade, o que... Isso pra gente traz um conhecimento, assim, Perfeito. astronômico, sabe? E esse reconhecimento dos pais também, com essa conexão com as crianças, com a loja, com a descontração, que a loja sempre foi pensada em transcender de uma loja, assim, né? Que sim. era um desses comportamentos que a gente queria trazer muito forte para ter essa experimentação. E quando a gente está num chão de fábrica, isso é até legal falar para as pessoas, para quem está no mercado, sabe? Entender, principalmente falando da minha área, né? Que é dentro da criatividade, né? As estilistas, a importância de estar no ponto de venda. Justamente. Sabe? Porque é lá que tudo acontece. Então, é lá que tu conhece o teu consumidor, é lá que tu conhece o teu público-alvo, não é dentro do chão de fábrica. No caso das grandes empresas, então, uma dica seria estar mais em contato com o pessoal do comercial, já que talvez não se Gente, pode estar lá sim. na loja. Sim. Total, Assim, vou é a A falar, parte Ó, comercial, né? dica de ouro essa De ouro. aí, tá? Não, eu já ia dizer Pra antes uma dica pro meu antes, mas outro vocês já deram viés, mais que é uma. consultoria de varejo, né? Mas assim... vou falar. Nossa, até me perdi agora. Não, então eu vou A dica era tão de ouro que eu Tão falei, de será ouro! de que... conversar com a loja. As Sim. estilistas de conversar com a Com loja. certeza, hoje é obrigatório, né? Você, na área que você está atuando dentro de uma empresa, o criativo, né? Não só também equipe de estilo, marketing tem também. que ter no seu cronograma visitação. visitas e viagem às operações. Eu cuidei de redes muito grandes de franquias, conheci o Brasil de ponta a ponta e assim, o comportamento de cada região, de cada cidade, às vezes, diferente. Nosso aqui de país é Santa muito Catarina, é uma diversidade realmente muito E grande. o cara lá dentro da sala não vai conseguir Não. sentir tudo isso. Nunca. Nunca. Se acerta, acerta por sorte, então, Isso. né? Com certeza. Exatamente. E hoje, assim, a gente tem a oportunidade de... A nossa empresa é a loja. Então, assim, ali é o nosso Nossa, escritório, né? ali a parte de estilismo da sim. Bruna. Eu crio ali na loja. Claro, Né? Então, aham. o É, escritório então, lá. a gente está ali ao mesmo tempo atendendo o cliente e aprovando uma estampa meu, da próxima sensacional. coleção. assim, Inclusive, né? os nossos clientinhos ajudam. Sim, a gente chama as muito. crianças e fala, vem aqui, sabe? olha aqui essa estampa, tu gosta? Meu, aí eles falam, meu, que linda, tal. A gente fala, Essa eu pô, não legal. gosto, essa eu Então, gosto. E eles adoram, né? Meu Deus, eles ficam encantados, Se assim. sentem pertencentes, né, daquilo, Aham, né? Legal. sim. Então, Oh, mas vou voltar um pouquinho aqui, porque antes dessa primeira dica de ouro, eu já queria falar de outra. Gente, vocês viram que eles experimentaram uma coisa, repensaram o propósito, voltaram atrás. sim. E foi tão difícil, mas eles foram de novo. Por quê? Sim. Eles tinham um objetivo, eles não ficaram pensando assim, ai, nunca mais. Não, eles replanejaram, né? Sim. Volta pra rota. Volta pra rota com o objetivo. Recalculando a rota. É. Sim. E, gente, isso aí. e tudo bem. Tudo bem, Não, né? Justamente. Voltar aos planos, não fiquem frustrados, as coisas não dão certo sempre, Com certeza. né? Olha, E aí assim, é oportunidade
vontade de fazer diferente melhor, né? O que eu tenho pra dizer é até além. Vai dar errado. Vai, não, Há cara, uma você grande vai chance. abrir, você vai falar, meu, vai dar errado. Vai, entra de cabeça, faz que vai dar certo. Sim, vai dar certo. Mas vai dar muito errado antes. Sim, Vai. vai. E Sim, depois vai dar certo. É isso. sim, né? com Mas certeza. até a conversa que a gente teve com o Francis também foi isso. Sim. Erros Erros precisam. precisaram acontecer para então. Justamente. É claro que é uma escola cara, né? Com É certeza. uma escola muito cara, mas você tem que tirar proveito disso. Com certeza. Né? Então aproveitar os percalços da vida e que transforma o nosso couro mais grosso e que, né? Com certeza. E naquela vertente escolhida, naquele padrão de trabalho que Sim. idealizaram, né? Com certeza. E assim, ali foi realmente por isso, né? Voltando, foi um divisor de águas mesmo pra gente, porque ali a gente falou, ou para aqui, cada um vai pra sua área, tudo, a gente poder ter vida, tudo, que até agora a gente não teve vida. Sim. A Bruna né, sempre gente? fala, né? Tipo, férias, né? Sim, né? Férias quando, né? Todo mundo de férias, a gente, meu. Ai, meu Mas Deus. enfim, Mas a aí gente ama, é muito é o louco, amor né? mesmo, Porque Não, senão vocês não tinham voltado no Nossa, O ano propósito, passado repensado no ainda, propósito. aí o ano passado ainda fiquei um tempo ainda no Nordeste fazendo consultoria para uma empresa, 7 meses lá. Nossa. E a Bruna tocando Ai, que tudo família. aqui, colocando a casa em ordem. Então, assim, foi uma loucura, né? Nossa. Mas, né, decidimos, realmente colocamos o propósito, né, na mesa mesmo e falamos, não, o projeto nasceu para ser isso aqui. E foi muito Varejo, estudado, essa conexão, a experimentação, tanto no online, no físico. E redesenhamos, propomos uma coleção, né, cápsula para a marca. E pela primeira vez a gente, eu acho que produziu e conectou com os fornecedores de forma muito consciente, assim. muito consciente, natural e de parceria. Sim, e sabe? nasceu novas parcerias que realmente, assim, ressurgiu o negócio, assim, né? E por isso que eu falo, Quando é pra nesse acontecer? pós-pandemia, então hoje a gente tá, né, com terceirizados de costura hoje que, assim, entrega pra gente a qualidade, assim, maravilhosa. São parceiros Eles mesmo. entenderam qual que é a nossa proposta, o que a gente Justamente. pretende, Legal. mesmo eles trabalhando para empresas maiores, entende? Então entenderam esse processo, né? E o mais legal disso é que uma das nossas fornecedoras hoje ela é mãe, né? Então na pandemia teve que sair para trabalhar em casa e a gente encontra muito isso. E para Sim. mim isso conecta totalmente com a proposta, com o propósito que eu sempre quis, entende? De poder oportunizar isso, sabe? Qualidade de vida para que ela possa produzir ele não naquela loucura. Loucura, pressão, tempo. Ela não precisa ser exclusiva minha, Certo. sabe? Então ela vai ter sempre serviço, né? Aham. E isso é muito Tu não vai importante. impor isso a um prestador de Não. serviço. Não. Legal. É isso Com aí. certeza. E aí, nessa nova cadeia produtiva, né, a gente começou, voltou e, assim, foi Um sucesso, um né? sucesso, Porque teve assim. peças que esgotaram A gente muito rápido. não conseguiu nem lançar Nem no lançou no e-commerce, site né? ainda. Porque Ai, que né, maravilha, nem conseguiu, gente. né? Quer, né? Chegou Que e alegria. foi No site assim. ainda. Impressionante. Meu, que legal. É bem legal. E então hoje na loja ainda tem as marcas que vocês Tem. apostam, que vocês gostam, Sim. dentro do conceito de vocês. Hoje- E a coleção a todo vapor. Isso, Sim. isso aí. Mas Hoje- um brinquedo, que parece Mais uma... brinquedos. certeza. Tem Uma brinquedoteca, a acessórios. loja, né? Porque a criança Aham. vai lá e ela já faz o test Ali ela drive tem dos experimentação, brinquedos, né? assim, e a conexão é maravilhosa, Isso. né? Fui um dia comprar um presente, acho que o Fabrício me atendeu mais, não tava, não. Gente, ele me mostrava tudo assim, mas era assim, ó, ele fazia um composite de peças com acessórios, que eu fiquei até tonta. Eu pensei, meu Deus, como é que esse homem fez tanta coisa rápida aqui? Essa bermuda com essa aqui, e tu coloca ainda esse acessório. Olha, que legal. E o outro, e o outro, e o outro. Então, gente, dá pra compor muito lá dentro da loja, né? sim, Eu sim. fiquei maravilhada mesmo quando fui lá comprar um presente. Uma- E... Desculpa, Ju. Não, imagina, pode falar. Uma
da parte da nossa curadoria justamente é essa, né? A gente trazer peças que são versáteis e que, assim, combina com tudo pro dia a dia da criança e que preza, né, por uma principal tag nosso, né, que é liberdade de movimento e isso conforto, né? Então... E aí, Pedro, tudo bem? Gente, é muito Participação fofo, né? especial espiando a hoje. gente. O Pedro é legal. O conforto. Amor, eu queria falar uma Pois é, eu queria pegar falar um gancho ali justamente que eu sobre vi. esse lance do conforto. Porque assim, ó, Ah, tá. quando a gente teve a criança, então assim, pô, vamos comprar um moletomzinho? Sim. Aí tu vai lá, um elástico muito duro que esmaga a barriguinha da Sim. criança, aí o corte que fica ou grande demais, ou comprido, ou... Poxa, A gente teve dificuldade também de a encontrar. hora que a gente encontrou o moletom, eu até sei, aquele moletomzinho preto lá que foi o primeiro que a gente pegou deles, da Zillow. Sim, sim. Uhum. Cara, já compra uns 5. Não, ele tem mais um agora. Aham. Porque é diferente, é diferenciado, diferente, cara. É um negócio bonito, é um negócio... Né? Não, Detalhes que só a mãe e o pai ou quem Isso, veste a criança isso. sabe. não né? é só mais um moletom. É o moletom, Isso. entendeu? Assim, não, É. tô falando de um item, né? A certeza. coleção começa a ser criada na escolha dos tecidos, né? Então, o toque é muito importante pra gente, sabe? Interno e externo, né? Então, ele precisa ter um toque agradável pra criança. Atributos na modelagem que são muito importantes. Por exemplo, um cordão que seja funcional. Sim, não só. Entende? Só decorativo. Não decorativo. Porque a gente precisa ajustar isso na criança, né? E um muito legal que a gente faz são os nossos punhos, né? Isso, é uma calça de Justamente. punho que a gente tava falando, justamente. Que pelo menos A você peça consegue usar inteligente. por 2 anos, no mínimo ali, porque eu acho que deve ter sido foi mais isso, ou menos foi que isso. o Pedro usou, né? Isso, isso. Que a gente dobra o punho e Isso. vai crescendo junto com a Isso. criança. A criança cresce, daí você desdobra o punho, gente. É incrível, é uma Gente. peça inteligente, né? Né? E assim, a os dor, elásticos. a dor, né? Vai durar A mais dor, tempo. a dor do pai e da mãe, né? Nós, como somos pais, também a gente sabe, né? Às vezes, assim, você quer aquela roupa legal, descolada, mas você sabe que, assim, às vezes você compra com a dor no coração, tipo, Será mas que vai vai dar um usar, frio tipo, pra eu pra usar, né? Tipo, ou será que ano que vem ele vai usar? Então, assim, você tem essa possibilidade de entregar um produto, né? Você, o Jason comentou do moletom, né? Não só o moletom, mas as malhas, né? Elas são amaciadas, por exemplo, com óleo que é extraído da casca do arroz. Uau. Então, você já imagina que é um Sim. amaciamento natural. Então, só por aí o toque do tecido, ele já traz esse conforto, essa leveza e realmente essa liberdade de movimento para a criança muito grande. As modelagens, quando a Bruna desenvolveu, foi justamente para a criança poder, tipo, brincar, ser criança, né? Verdade. Então, o Be Kids também vem muito forte com a gente, né? Seja E traz Ah, muito sim. essa questão do cuidado, né? Desde a modelagem, matéria-prima, com esse toque, conforto, porque assim, é uma peça que tu vai poder lavar mais de 100, 200 vezes e ela vai manter integridade. Porque ela vai crescer, ela vai acompanhar o crescimento da criança, então assim, e vai chegar com qualidade que depois, assim, você com certeza vai repassar para alguém essa isso. calça Ah, intacta, tá. assim. Sim. Que são muitos relatos, assim, muitas histórias que a Meu gente Deus, escuta na loja. Aham. Legal, Meu né? Deus, eu com há 3 Passou já anos pro a primo, calça. assim, passou lá pro E agora não tá sei com o quem. primo e tal. Então, Legal. assim, cara, isso pra gente realmente comprova que faz sentido, entendeu? Parece Então, loucura, né? É, Porque, justamente. tipo assim, a gente É. vai ao Pô, contrário tô te vendendo, do que... poderia estar te vendendo muito mais, né? Lógico, Tipo, não, eu quero te lógico, vender lógico. mais. Faz até Mas um pouco não mais é. curta, que daí mês que vem ele tá aqui de novo. É isso. Mas não é a ideia. né? Não é ideia, essa a proposta, né? justamente, A gente acredita muito no que a gente pensou, no que a gente quer, e é isso que a gente propõe, Justamente. Legal. Gente, eu acho maravilhoso. Muito legal. E esse envolvimento da criança, né? Eu vi umas postagens de alguma coisa que aconteceu recentemente aí com uma interação com as crianças, Está né? acontecendo ainda. Está acontecendo? Sim. Conta o que foi isso, o que Nas aconteceu. férias de julho,
né, a gente tem as oficinas, né? Sim. Isso também dentro da loja, como a gente abriu na pandemia, a gente teve que segurar um pouco até liberações dos eventos, né? Mas eu tenho a recordação muito clara da nossa primeira oficina. As oficinas são momentos que a gente convida os clientes, então, para vir à loja e participar de algum momento de alguma experiência nova que eles possam ter, né? Uma aula de scrapbooking, ou aula de cerâmica fria, ou pintura. Que joia. Ontem a gente fez a de bijus, ó. Estou usando. Então foi essa que eu vi a foto. Eu vi uma Sim, caixinha com bijus isso. aberta. E a gente traz, né? Ou traz profissionais para oferecer isso para as crianças, ou a gente mesmo já consegue. Ministra Eu já sou a prof. A Bruna já ganhou já ontem a certificação de prof do ano já. E é muito legal, porque a primeira oficina que a gente fez foi logo após a liberação, ali foi em outubro de 2020, então, no Dia das Crianças, Sim. né? E a gente teve muita gente, todo mundo de máscara. E a Todo gente mundo levou queria. um susto. Susto, assim, Porque a gente não esperava tantas pessoas. A gente tem foto da loja e não tinha como se mexer na loja. Queridos, eles também. Se a gente sofreu dentro de casa, pensa aí. Então. Foi... E daí a gente ficou até com medo daquele momento, mas deu tudo certo. Foi muito imagina, legal. foi Foi uma aula de maravilhoso. scrap. E agora, todas as férias de julho e no Dia das Crianças, a gente oferece, então, as oficinas. Algumas pagas, né? Que os pais têm Dependendo o do investimento, profissional, né? Dependendo do profissional. E algumas são presentes nossos para as crianças, né? Que legal. E aí eles aprendem coisas novas, vivem coisas novas, e a ideia é ofertar isso. pra Cara, eles nunca vão esquecer a loja, né? Não. Não, experiência. Não é? Não. Né? Que O foco joia, é a experiência, cara. né? Tudo que a gente vai fazer, a gente, tipo, cara, mas como que a criança vai... Qual é a experiência? Qual a experiência que ela vai ter? O que ela vai... Então, até a gente brinca, né? A gente tem lá o showroom de brinquedos na loja aberto lá e a conexão das crianças é imediata, assim, Vocês né? têm uns brinquedos espalhados, decorativos, Tem. mas que as Sim, crianças podem sim. brincar, né? Esse é outro paradigma Pô, da gente, infância. que né? Quando a gente ia legal. na loja que era criança, a mãe sempre ali, né? Não, mexe. pode mexer, não mexe. Oh, eu vou te bater se tu mexer. Até hoje tem, né, loja. Eu não te trago mais. Não te trago mais aqui. Sim. A gente falou, não, se é uma loja de criança, meu, tem que mexer em tudo, Quem é o né? cliente Tem é o- eles, é a criança. exatamente, Então tem o showroom lá, eles brincam, tudo. Tem escorregador, tem a gangorra, Tem um barco. o barco que as crianças, meu, muito aquele barco, você vê ele passando Nossa, pela loja, assim, às você fala, vezes meu, pela como loja, assim, as crianças cara? balançando. É muito interessante quando a gente recebe clientes novos, né, na loja que vem com os pais, e a gente conversa, a gente atende a criança a primeira vez, né? E pergunta o nome dela, ela vai, tipo, meio que se escondendo e depois Na ela vai... timidez, né, Porque do- a gente, é muito difícil, a gente nunca tratou a criança como indivíduo, né? Isso é algo muito novo, né? Sempre foi uma extensão dos pais. Então, Sim. sempre foi direcionado o produto e nunca olhando pra criança. Tu se abaixar pra falar que nem uma criança da idade do Pedro, tu tem que se abaixar pra falar Sim. com ela. Tu tá falando com ela. Entende? É ela quem vai usar a roupa, né? É ela que tá sendo ali quem vai fazer a escolha. Mas isso também vem de uma mudança de comportamento, também de consumo, sabe? Que a gente vem vivendo, Legal. Muito bacana. Muito legal, Só que, muito bacana. Assim, a gente entende um pouco, mas depois que tu tem um filho, que daí tu entende muito Sim. mais, né? Muda Assim, muito. Isso muda muita coisa. certeza. Quando eu escutava as pessoas falando assim, o meu filho, e daí as pessoas se emocionavam e tal, eu dizia, tá. Agora, cara, Não é? agora eu paro e presto atenção, cara, realmente porque é uma virada de chave. Na incrível, vida assim, total, é muito assim. legal, né? O sentimento, Tá, agora né, que a gente o- tocou nesse lance de família, assim, e eu e a Júlia temos muito disso, até esse programa aborda muito isso, do trabalho junto, né? Isso. Do casal. E o casal? O casal trabalha junto, o casal não tem Só com vida, terapia. Só com terapia. Tá bom também, né? terapia, Tá ótimo. A gente já teve muitos momentos falando, não, segue a tua vida. Vamos, Segue cada a um pro seu vida, lado, vamos não aí. Mas aí apara as arestas e vai. Sim, Mas sim, é uma sempre aprendizagem, né? Nossa. Diária. Ainda
né? Sempre vai ser, eu acho, né? Isso, a gente entendeu. Acho que a parte mais importante é a gente entender o trabalho de cada um dentro da Sim, empresa, com né? certeza. São muitos, né? Nossos cargos, muitos cargos são sobrecarregados. Sim, Sabe aquela a gente empresa também não é que muito liga, diferente. né? Complementares, né? Isso, exatamente. Quando a É gente que- entendeu isso, as coisas. Agora Começaram a a gente tá fluir, entendendo né? isso, Um as outro coisas aprendizado também. começam a funcionar diferente. É que na realidade, assim, a nossa história começou já de uma forma já muito Intenso inusitada, ainda. intensa, né? Porque a gente tava quase, né, 2, 3 meses juntos quando a Bruna ficou grávida. Então, assim, era o muito Nicolas jovem, né? veio. Então, a gente já. também tava se conhecendo e foi tudo muito intenso, assim. Então, agora... E eu sempre trabalhei fora viajando, né? Viajava o Brasil inteiro, tudo. Só tava em casa fim de semana. Nossa. Então, nossa. assim, muitas vezes fim de semana eu chegava em casa, assim, estourado da semana ali, viajando. Não tinha paciência, muitas vezes, para estar com o Nicolas, tudo. Então, dos 2 até, vou falar, os 8 anos de idade, eu não vi o meu filho crescer, né? E Então, eu assim... já estava 100% focada no Nicolas, né? Justamente, Então, é. quando a gente veio trabalhar juntos, a gente estava 24 horas só que a gente falando, então você não tem 8 nem 80, né? Já que eu vou isso, voltar para trabalhar junto, morar junto e tudo junto agora, né? Vamos meter o pé. Mas não tem, né? Eu acho que o relacionamento é isso. É uma aprendizagem legal. diária e não é diferente dentro da empresa, sabe? Não. Continuamos aprendendo. E assim, um dos desafios que eu acredito mais difíceis de vocês aprender a separar é justamente a relação profissional e isso aí. pessoal, né? Então, assim, muitas vezes a gente está na loja e ali, assim, é uma soma de experiências, assim, e muitas vezes tem os embates, Tem. assim, né? Legal. Tipo, Sim. sabe, essa troca, né, enfim, de posicionamento, de ideias, Então, muitas vezes a gente tenta não trazer o pessoal, mas no começo era muito misturado. Aí assim. que a terapia ajuda. Aí a terapia ajuda a Façam terapia. separar. Porque ajuda. Não leva pra casa, Concordo. fica lá dentro, entendeu? Sim. O Fabrício, Então, às vezes, chega, a gente sai da empresa, ele começa... eu sou muito empolgado, eu falei né? assim, eu Aí não eu estou às mais vezes na eu deito, empresa. se a gente fizesse uma coleção assim e tal, não quero Eu falar falei, eu não quero disso falar disso agora. agora. Não, beleza, Ele, então tá bom, então tá bom. Aí engole. Vou lá jogar videogame. Tchau. Porque eu sou um moleque Pra dar uma ainda, gastada. né? Eu que jogo videogame ainda, né? Isso aí, Legal. mas é isso. Uma aprendizagem diária. não Com tem- certeza, E Meu tem que ter Deus. respeito, né? Eu acho que por tudo, assim, tanto na parte de estar aprendendo, né? Tanto que a área que ela hoje atua, que é mais o criativo ali, o marketing, tá mais ali no digital, nas redes sociais. Eu também tento trazer muita coisa, mas assim, sempre respeitando a área, e eu fico totalmente mais no administrativo, comercial ali nessa pegada. Mas a soma dos conhecimentos, assim, isso aí. hoje a sinergia é muito bacana, Isso né? aí. Hoje a gente está com uma... Não é? Então, é assim, Nossa, né? sim, a gente não fala muito nessa hora que a gente quer saber do outro casal, né? Falem vocês aí, a gente já sabe a nossa aqui. Meu Deus, gente, que legal. É, muito legal, Planos da marca pro Nossa, futuro. isso, eu ia dizer. Gente, então... assim, vou falar que a gente está em constante mudanças, assim, né? É Não tudo muito criativo, né? é O impossível universo não parar. para. Então, assim, a gente continua ainda muito focado, né, em tudo que está acontecendo, comportamento, no mundo, na região, Precisa, enfim, né? ó, tentando Isso aí, olhar né? para todas as oportunidades, né? Por isso temos novos sonhos plantados. É isso. A gente Pode. já rasgou mais não algumas pode ser etiquetas, a gente já rasgou mais algumas etiquetas e plantou isso para aí. ver o que vai vir por aí, mas né, Que legal. talvez venham muitas novidades aí, né? Show, Bem Tenho legal, certeza que virão, será lindo. Meu Deus, Com que certeza, legal. E vocês fazem vocês são uma loja que vende uma coisa muito específica, tem um propósito muito específico. Para quem também tá nesse caminho ali, super específico, talvez de outras coisas, enfim, um conselho grande assim, cara, uma coisa que vocês aprenderam muito assim.
pra trazer de mensagem, assim, pra... Conselho. Não desistam, né? Porque é o que a gente... Acho que a gente até vai ser repetitivo no que a gente falou antes. Os erros, eles vão acontecer, mas tu tem que... Eu acho que a primeira coisa é tu acreditar no que tu tá fazendo, entende? Isso o Fabrício sempre me falou. Se tu não acreditar, as coisas não vão acontecer. E quem vai acreditar por ti, né? O Isso. Jason falou isso pra mim. Exatamente. Quando a gente tem uma ideia, a gente tem que ser o primeiro a comprar essa Isso. ideia e acreditar, né? Com certeza. E Com certeza. nós não podemos ser o primeiro a dizer, não, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, Nós temos isso. que ser o primeiro a dizer que vai dar certo, né? Com Se a gente tem certeza. essa ideia, a gente tem que acreditar Isso nela. aí. Então, todo dia eu reforço isso com a Júlia, reforço com a Júlia, porque a força contrária é muito grande a todo Nossa, momento. total, né? né? A gente é bombardeado de negatividade a todo instante. Então a gente tem que ter os nossos escudos para todas as posições, para todos os lados. Sim. Opa, uma coisa boa, abre, deixa entrar, coisa boa. Uma coisa ruim, tudo, né? Fecha a porta. Fecha a porta. Então esse isso aí. bloqueio, essa defesa, essa vacinação diária, né? Que a Com gente tem que ter. certeza. Esse é o primeiro, eu acho que o principal conselho é esse, cara, acredite no que tu tá fazendo. Lindo. Sabe? Se tu não acreditar, não é isso mesmo, não vai ter quem vai acreditar. Então, Acredite e persevere. isso aí. Com certeza. Não, acho que não tem outra. Depois de tudo que a Assim, gente passou. É que, assim, vai eu sempre passar volto ainda, nessa questão do propósito, assim, né? Que é algo que eu acho que eu leio bastante, tento estudar bastante sobre o que é o propósito, né? O que a gente hoje, como a Zillow Kids ou o Clube Zillow, que é a loja, o que a gente está fazendo de diferente para o mundo, né? Para as pessoas ali, como a gente vai impactar, né? As pessoas que estão em contato com a gente. Então, acho que hoje o varejo é muito isso. Então, assim, se não tem esse propósito bem definido, bem alinhado, tudo, repensa, né? Assim, tem que estar na mesa muito forte. Qual o meu propósito realmente para eu fazer isso dar certo, entendeu? Então, não ir naquela coisa do, né, da onda que tá na vindo. onda que tá todo Muito mundo fácil, fazendo. se desvirtua muito fácil. Sim, a gente Com mesmo com um certeza. propósito muito Já concretizado. desvirtua, né? Algumas vezes. Sabe? Foram, Com certeza. Houve uma tendência a desvirtuar. Com né? certeza. E a gente se compara mais também se a gente entra no fluxo, né? Isso. Ai, aquela multidão tá fazendo isso. Isso. Ai, mas aquele faz assim, aquele outro faz assado. justamente, E eu? Tá, faça, né? Então faço assim. faça o seu, com o seu propósito, que eu acho que é o mais assim, assertivo. Olha, eu trabalhando no varejo, né, há 22 anos, né, comecei lá atrás, né, como caixa de loja, né, virei vendedor, supervisor, coordenador, diretor e fui subindo, né, enfim, sempre nessa trajetória, desde quando eu era vendedor, eu tinha que fazer a diferença para eu garantir, sabe, Aquilo desse meu salário no certo. fim do mês. Então, assim, nunca coloquei empecilhos na frente para, tipo, não, mas isso é difícil. Lógico, tem muita coisa que você acaba ali postergando, tudo, mas enfim, eu acho que nessa parte, como que eu vou explicar? Peraí que eu já me perdi de novo, né? Mas a gente, enfim, a gente tem muita coisa na cabeça, a gente quer Que a cabeça falar. vai muito, né, cara? Vai Eu muito além. Então, assim, fazer a diferença, né? Desculpa, né? Mas, assim, fazer a diferença mesmo, né? Tipo, vida das pessoas, cara, né? Qual que é o meu, reflexo tá ali, se tá pra fazer, então, cara, mergulha e faz, assim. Eu tô testando isso porque, cara, todo mundo, tem muita gente que você fala, todo mundo tá chorando, né? Tipo, tá difícil, que não sei o quê, que... Só que, assim, cara, mas o que você tá fazendo pra realmente Mudar isso ser a daí. diferença, independente do segmento que você está atuando, entendeu? E hoje a gente faz muito isso, é uma receita que, pra gente, né, felizmente, a gente, cara, só tá colhendo coisas muito boas, assim. Então, acho que, lógico, que vem dessa escola, esse aprendizado, Boas, essa... E a gente nem em bens materiais. Eu acho que ultrapassa muito Com isso, certeza, sabe? com E nem certeza, vivendo essa. Eu falei pro Fabrício semana passada, fazendo as oficinas com as crianças, a gente tem a loja com mais crianças, né? E daí eu vou transbordando pra casa. A energia das A energia crianças, cara, o ambiente tão boa, é contagiante, emocionante. assim. É demais. É diferente, demais. sabe? Muito mais.
Não é o preço, né? É o valor nesse Isso, Com negócio, né? certeza. é isso. Qual o valor que você entrega, sabe? Então, de uma oficina E que as você crianças, convida eu posso ali... dizer, né, com propriedade, elas não vão fazer pra ti. Não, Se elas são não gostam, elas vão falar autênticas. que não gostam, Não, né? as crianças Se elas hoje- gostam e tu tá fazendo uma coisa que realmente elas gostam, mérito, cara, é mérito, é sim. glória, entendeu? Por quê? Porque deu certo, as crianças estão ali, estão curtindo uma risada da criança, é o que a gente precisa isso aí. pra acordar cedo todos os É dias, isso né? aí. E Com tocar todos os- certeza. Com Que massa, certeza. muito legal, né? Que legal, né? Tá aí. Então, bom, conta pro gente. pessoal onde é que encontra A loja, a loja. Então, o vamos lá. Instagram, as Legal. redes. Então vamos Posso falar falar? os Instagrams Tá. que vocês podem seguir a gente. O @Clube Zillow, que é o da nossa loja. Ele chama clube justamente porque é um clube de marcas, né? Ah, Onde são marcas que né? conectam com a Zillow. E também tem o Instagram da Zillow Kids, que é a nossa marca própria, né? E a loja está localizada, então, hoje em Timbó, né? Na Avenida Getúlio Vargas, 921, Sala 2, bem pertinho da prefeitura. Sim. Linda. Fácil de encontrar. Pra quem é da Fácil, região conhece bem, tem ali o Vargas Food Park, né? Em frente ao Vargas tá a nossa loja ali, então uma referência aí para os pequenos aqui, para dar um tchau hoje chamar a especial piazada. também. tá muito especial isso aqui. Eles estão lá fora brincando. Enquanto a gente tá conversando, contando história aqui, eles estão lá Vem cá, fora. Pedro. Os nossos Vem cá, preciosos. Nicolas. Vem cá no Vem meu colo. aqui, cara. Vem cá. Oi, Nicolas. Não E quer aí, Quer vir dar tchau aqui? Da mãe, grandão. Tá bom, então. Não precisa vir. Ó, pra você. Pedro não tá afim agora. Tudo bem, e mas a o gente Nicolas tem que veio. respeitar. Legal. Tá de Zillow Kids, né? O Pedro também, mas ele não tá afim agora. Não, tudo bem, é assim É isso mesmo. mesmo, é. legal. Tá sendo influenciado. Olha. Vem cá, Ei, Lindão. Pedro. Aê, Vem no colo do pai, cara. Igual o Que Nicolas, legal, ó. O cara. Nicolas também veio aqui pertinho. Que massa, senta aí com seu pai aí, ó. Aê! Que massa! Legal. Tá bom, gente. Legal. Gente, eu tenho muito a agradecer. Essa conversa foi muito boa, muito legal. Essa coisa de família, não, muito gostosa, maravilhoso, né? delícia. Não, é rico demais, né? Demais, É demais. Muito lindo e, Meu cara, Deus. a gente agradece Obrigada. demais, né? Obrigada De coração mesmo. A gente tá sempre aí, né? Pensando nos pequenos aí. Sempre é um prazer enorme receber eles na loja, né? Pra gente brincar, descontrair. E Legal. Muito obrigado, casal. Obrigada Muito a obrigado, quem tá ouvintes. ouvindo sim, até né, agora. pra todo mundo aí. Tem alguma dúvida, alguma coisa querem perguntar pro casal? Ó, pode comentar aqui embaixo, Isso aí. escrevam. Sim. Sigam lá no YouTube, gente. A gente não quer só views, a gente quer inscritos também. Sim. Eu já tô inscrita, tá? Então. Ah, legal. Ó. E ativa o sininho. Pra não perder, Tudo. né? Meu, Isso. com certeza. Ou se não assiste depois também, mas se inscreve lá que ajuda o casal. E até a próxima, até o próximo episódio. E ficamos Valeu. por aqui. Obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu.